98 anos. Pratica zazen, tai chi e caminha. Nada constantemente, escreve e viaja pelo mundo todo realizando palestras e seminários. A psicóloga Vera Schiller-Kohn afirma, por experiência própria e clínica, que a esquizofrenia não é doença, mas uma abertura à transcendência. Vera Kohn é doutora em psicologia e nasceu em Praga. Teve uma infância de menina rica. Seu pai era advogado e o avô paterno banqueiro, que dirigia várias empresas lucrativas na época. Em 1938, ante o grito de dominação de Adolf Hitler, os pais deixaram Praga e Vera foi para a América do Sul, estabelecendo-se em Quito, no Equador. Lá fundou o CDI, Centro de Desenvolvimento Integral. Baseando-se nos estudos do casal Carlfried von Dürckheim e Maria Hippius, com quem conviveu por 3 anos na Floresta Negra, na Alemanha, Vera Kohn recebeu ensinamentos que a qualificaram para exercer a cátedra da Escola de Psicologia da Universidade Católica do Equador. Hoje, Vera Kohn forma terapeutas e pessoas que buscam resgatar o equilíbrio por si mesmos e perante a sociedade em que vivem e realizar a prática espiritual de uma autoconsciência, de integração com o ambiente e com o todo. É com a doutora Vera Kohn que vamos conversar agora numa entrevista exclusiva, concedida ao programa de televisão da ONG Veja Você. Este é o livro de Vera Kohn, Terapia Iniciática em Direção ao Núcleo Sagrado. Um livro que está sendo lançado agora aqui em Brasília também, entre os estados e outros países, porque Vera Kohn é conhecida internacionalmente e é com ela que nós vamos conversar agora. Vera, o que trata a terapia iniciática? Esse livro tem 2 partes. Uma parte é a biografia da minha vida e a segunda é o trabalho que eu fiz em Quito com clientes. E o objetivo do livro é mostrar que a esquizofrenia não é uma doença, mas é um passo a uma nova consciência. E para mim, eu fiz esse passo, que não é fácil fazer, mas o mundo precisa agora uma nova visão, novo paradigma, se chama isso. O paradigma é a forma como vivem as pessoas na sociedade. E o que eu aprendi com o professor Dürckheim na Floresta Negra foi que eu tenho uma missão. E esse livro é o primeiro passo dessa missão, de mostrar que a esquizofrenia não é uma doença, mas um caminho, uma abertura desconhecida para a maioria das pessoas. Para mim, eu não sabia o que eu pesquisava, mas eu sentia uma incomodidade, algo não funcionava. E foi à Europa em pesquisa de uma solução para mim. Nesse sentido, a senhora fica então afastada um pouco da psicologia tradicional? Totalmente. A psicologia trabalha
no nível social, mas esse passo é cósmico, é a introdução de nós, como pessoas, no cosmos. O cosmos tem uma só lei, uma só energia. Não tem uma energia do céu e uma energia da casa, uma energia da avó, uma energia cristã. Isso não existe. Tudo é um só mecanismo e nós somos uma demonstração desse mecanismo. E isso é muito importante. Não é a consciência de viver no mundo, mas nós somos essa energia em forma humana e consciente. O que trabalhamos no Centro de Desenvolvimento em Quito é abrir a consciência ao momento presente. As pessoas geralmente fazem uma coisa e pensam em outra coisa. Por exemplo, a mãe que alimenta o seu menino precisa estar com esse momento que é o principal. E se a mente e a ação estão complementando e não separados, se produz uma energia muito grande. É a energia integral da pessoa humana? A energia integral. E eu tive umas experiências do presente que eu não conhecia. Eu vivia, como muitas mulheres, em favor do êxito de meu marido, que foi arquiteto muito importante em Praga, quando eu casei com ele. Mas tudo foi como ele queria e não o que eu podia fazer. E também muito interessante o fenômeno da musa. Como é que é isso? O que é o fenômeno da musa? A musa, eu tenho um capítulo de Picasso. Picasso levou 2 mulheres ao manicômio, porque ele se alimentava do núcleo sagrado da mulher. Isso é novo, eu sei muito que é novo. E muitas mulheres se sentem débeis, não podem fazer nada, porque vivem como uma pessoa muito forte que se alimenta de energia nuclear, de energia cósmica, de energia sagrada, da feminino. E pode ser também entre irmãos. Nós trabalhamos muito a energia vital, elan vital, de Bergson. O elan vital. Elan vital. Elan vital. Esse elan vital é o mesmo no futebol, é o mesmo o relacionamento dos casais, é o que é a vida mesma. Eu sempre falo, a vida quer viver. E a depressão é o caso das pessoas que não usam esse elan vital para viver, para construir, para felicidade, mas o reprimem. A depressão é um fechar da energia. E se você quer fechar a energia, você precisa muita energia para não fazer. Isso é claro? É claro. Yeah. Doutora Vera, por que existe muito essa questão de dependência? Se fala muito de dependência afetiva.
né? Yeah. O programa Veja Você, que a senhora inclusive está participando com essa entrevista, que nos honra muito, trata muito dessa questão também da dependência afetiva. Esse elan vital, esse exemplo que a senhora colocou de Picasso, é uma coisa que deve ser individualizada sempre, respeitada sempre, tanto pelo homem quanto pela mulher? Não respeitada, mas os vasos comunicantes, que são assim, devem ser separados. Se eu conheço o meu passo, o meu obrigação na vida, eu já não estou unido a outro. Mas se separa uma pessoa de um lado e outra pessoa de outro lado. A dependência afetiva não é amor. Amor é ágape. Ágape, eu amo os animais, amo a você, recebo muito amor das amigas aqui presentes. É uma abertura, mas não é uma dependência. A dependência se faz... Eu preciso de você. Onde estava você esta tarde? O que fazia você? Eu tenho ciúme, eu não preciso de... Mas isso é dependência, isso não é amor. Quando a senhora trata no livro sobre núcleo sagrado, o que a senhora quer dizer exatamente? O núcleo sagrado é essa força da vida que jamais pode estar doente. E todo o mundo, se você perde um pé, você teve um acidente, as pessoas curam ou fazem tratamento do trauma, mas nós desenvolvemos a parte sagrada, a parte sã da pessoa. Todo o mundo tem dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades, mas tenho uma força que não se perde e que sempre está e sempre eterna. Eu tenho o caso de uma mulher que foi levada ao manicômio porque ela fez um crime e para não estar levada à polícia, la levaram a um manicômio. E eu falei com ela, você está em um lugar muito ruim, muito ruim. Você vai sofrer muito, mas você tem esse algo que não se pode comprar no supermercado, que não é tangível, mas existe, você tem uma força que vai fazer a você sobreviver. Aos 30 anos, ela chegou na minha consulta para agradecer. Dizia, eu venho só para dizer que você, com essa consciência que eu tenho uma coisa sagrada que me vai salvar a vida, isso me fez capaz de sobreviver tanto sofrimento. Vera, aonde mora esse núcleo sagrado no corpo, na gente? Em todo o corpo. O corpo é uma unidade. Você não tem uma mente como a cerveja no vaso. Não é uma mente, a mente é na sangue. Os judeus não comem a sangue dos animais porque na sangue que flui em todo o corpo é esse núcleo sagrado. Não é um sítio intelectual. E por isso o trabalho
que precisa fazer a psicologia, a psicoterapia e as pessoas que trabalham com o povo precisam saber que tudo flui da terra ao céu e do céu à terra, do yin ao yang, tudo se complementa e não é intelectual, não é um juízo, não é uma coisa separada do outro. Tudo é uma só reprodução contínua, que não se interrompe jamais. O passado e o futuro se unem no presente. E que também o trabalho que se faz em Quito, no Centro de Desenvolvimento Integral, é a consciência mental do momento. Esse Centro de Desenvolvimento Integral está em Quito. Quando foi você fundou esse centro? Eu fundei isso com o superior dos jesuítas no ano 71. Estivemos 3 pessoas, só 3 pessoas. E eu não tive um real. Eu não tive local, não tive secretaria, não tive nada. E agora é um movimento que se expande a Unipaz e é um movimento muito importante, eu acho, também politicamente, porque a política precisa da mesma energia cósmica. Se nós nadamos contra o rio, contra a corrente, é muito difícil. Se eu nado com o rio, é fácil. E o rio é a natureza. E fazemos uma união com o Unipaz, com o Centro de Desenvolvimento em Quito. E todo mundo é convidado de compartilhar conosco. O que te fez ir embora para Quito saindo de Praga? Você fugiu da guerra? Os alemães entraram a Praga em março e saímos em junho. E foi muito ruim, muito difícil. Precisamos documento de saída. O país, como o Equador, que autorizou uma visa. Dinheiro, um posto em um barco, porque em 1939 não existiam aviões, e tudo isso precisava estar juntos para 20 pessoas da família de meu marido. Foi realmente difícil. Vera, o Veja Você realiza também no seu trabalho o teatro, né? Para mostrar as realidades da vida. Você também foi a obsessão minha. É, a obsessão sua. Fale um pouquinho sobre o teatro. Você fez muito teatro lá? Eu fiz muito teatro, porque em Quito não tivemos nada. Tivemos um filme, o domingo tarde, e não, durante a guerra não tivemos livros, não tivemos nada. Mas uma coisa foi interessante, os artistas músicos passavam na América do Sul, a Brasília, a Chile, a Uruguai, a Argentina, passaram um pouquinho e
nós convidamos os pianistas e os violinistas grandes na casa e davam concertos em Quito. Isso foi muito bom. Mas depois da guerra, já viajaram para a Europa e para os Estados Unidos e já não havia nada. Depois, e por isso se fundou um teatro de aficionados em Quito, para fazer o teatro moço, porque não tivemos possibilidade do filme ou do contato com o mundo. Vera, você quando jovem, quer dizer, você teve uma vida muito boa, seus pais tinham posses, né? Você vivia uma vida muito rica, vamos dizer assim, da época na Europa. Você, com essa vinda para cá, com essas dificuldades todas, você sentiu uma necessidade de soerguer a vida, de mudar o seu modo de ser? Isso foi a razão por a qual eu abandonei Quito, para pesquisar o que passou na Europa depois da guerra. E o que eu encontrei foi tudo ruim. Moralmente, artisticamente, socialmente, tudo foi. Depois da guerra, foi muito. Não foi bonito. E lá eu encontrei o professor Durkheim e fiquei 3 anos. 3 anos. Com ele ao meu lado, e ele foi um terapeuta nascido. Ele sabia o que eu precisava. Se eu não encontrasse a ele, eu terminei no manicômio. Oxe. Totalmente, seguro. Porque ninguém compreendia a arte da arqueria japonesa. Esse arco é muito grande e muito pesado. E ele estudou em Tóquio essa arte da arqueria japonesa que eu conheci através de um livro. E fiquei 3 anos com ele, caminhando na floresta, com terapia com a sua mulher, Dr. Hippius. Nessa história toda de sua vida, você coloca aqui nesse livro. Eu coloco essa história pessoal e também os casos dos clientes. Sim. Tem casos muito diferentes do tratamento geral da psicologia conhecida, mas se basa tudo na psicologia junguiana. A junguiana. É a base. Pois é. Então nós vemos aqui que é uma história maravilhosa de vida, que vale a pena, quem puder, ler esse livro de terapia iniciática da Vera Schiller-Kohn. Nós agradecemos muitíssimo. Veja, você ficou muito honrado de poder estar falando com você nessa sua vinda aqui a Brasília. É uma delícia aqui. Gostou daqui? Ok, muito obrigado. Nós vamos conversar agora com a Teresa Coimbra, que é psicóloga junguiana e está tratando com outras colegas, outras profissionais, de iniciar um centro também de estudos dentro desta linha da Vera Kohn, com quem nós já conversamos, e dentro dessa linha, né, da iniciática, da terapia iniciática, não é? O que é que vocês estão iniciando aqui em Brasília? Bom, a Vera Kohn começou a vir para Brasília há mais de 25 anos. Existia aqui um grupo de estudos de Jung e nesse grupo tinha um diplomata equatoriano
o Ramírez, que sempre falava da Veracom. E um dia nós resolvemos fechar o grupo e convidar a Vera. Na época eu estava na faculdade ainda, era muito jovem, e fiquei fascinada com alguma das vivências que ela compartilhou com o grupo, que eu não entendia, mas que causou um fascínio muito grande. No ano seguinte nós trouxemos a Vera de novo, ela não cobrava nenhum honorário, ficava na casa da Isabel Maria, que era coordenadora do grupo. E já no terceiro ano, foi o primeiro Congresso Holístico Internacional, que eu fiz parte da organização, com Roberto Crema, Pierre Weil. E em seguida nós recebemos esse espaço aqui da Unipaz e começamos a formação holística de base. E a Vera tem sido a facilitadora desde a primeira formação holística de base. Então ela despertou o interesse de muitas pessoas em relação à iniciática, que é realmente uma maneira diferente de olhar em relação às pessoas, em relação ao que é a saúde. E hoje em dia tem muitas pessoas que já foram a Quito, que têm formação em iniciática, muitas delas estão aqui no momento acompanhando a entrevista, e nós gostaríamos de disponibilizar esse trabalho da Vera criando a Escola Iniciática em Brasília. Como é que vocês vão fazer esse trabalho inicial? A gente vai fazer de uma forma bem iniciática. A Vera sempre fala que a gente tem que dar o próximo passo, né? Então o nosso próximo passo é juntar as pessoas que têm interesse... Ou seja, uma reunião. Uma reunião, em formação iniciática. E abrir esse espaço para as pessoas que querem ter a formação iniciática. E aí, a partir do número de participantes, do apoio que a gente vai receber, aí a gente dá o passo seguinte e começa. Tereza, você já viu esse livro? Já Sim, leu o livro? Com certeza. E você concorda com o modo de visão dela em relação à esquizofrenia? Com certeza, com certeza. O que você diria a respeito disso? Eu fiz estágio quando eu estava cursando psicologia no HPAP, em Taguatinga, e me doía muito quando os psiquiatras falavam das pessoas como se já tivessem depositado elas em um diagnóstico sem solução. Né? Então, segundo o Código Internacional de Doenças, essa pessoa não dará mais nenhum passo na vida. Isso também mexeu muito comigo quando eu conheci a Vera, né? Porque a Vera recebeu esse diagnóstico e transformou ele em possibilidade. E quando eu dou aula, às vezes, em universidade, eu sempre pergunto para os jovens médicos e psicólogos, eu falo, quem faz psicopatologia aqui? Todos levantam a mão. Quem faz psicossaúde? Ninguém faz psicossaúde. E a Vera trabalha com a força da saúde. Esse psicossaúde que você está colocando seria um trabalho de realização, de renovação do ser humano sem o uso de medicamentos? Eu acho que até antecede isso um pouquinho. Quando chega uma pessoa, e elas sempre chegam aos consultórios com alguma dor emocional, física, espiritual, eu fico em contato só com a dor ou eu fico em contato com aquilo na pessoa que não foi atingido pela dor? O que normalmente acontece é administrar logo. Administrar logo. Então eu transformo a pessoa em um sintoma e aí tem um medicamento naquele sintoma. A totalidade da pessoa é totalmente esquecida. A tendência dela é de se identificar com aquele rótulo, com o diagnóstico e se esquecer da parte dela que funciona. Na iniciática eu sempre estou em contato com o núcleo sagrado, com o meu e com o da pessoa. Algo sacratus, a gente fala, seria, voltando à origem da palavra, seria aquilo que não é contaminado, não teria um sentido religioso, o sagrado, mas sim voltando ao sentido original da palavra, o que em você não é contaminado. Eu posso te agredir, eu posso falar alguma coisa desagradável para você, mas algo em você é mantido. Não vai chegar até esse ponto, e é desse ponto que a saúde volta. Então, na iniciática, a gente leva em contato a dor, a queixa principal que os médicos buscam tanto para o medicamento, mas a gente também fica o tempo todo em contato com a saúde. E você falou em agressão. A agressão também depende de quem recebe, né? Eu posso não receber como agressão, embora seja uma agressão do agressor. Tem casos absurdos que a Vera coloca, campo de concentração, nessas situações realmente, né? Mas tem outras que são muito mais sutis que eu concordo que dependem disso, fisicamente, né? Fisicamente e psicologicamente também. Mas e muitas vezes depende da sua postura. Muito bem. Ok, Tereza, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo espaço. Muito sucesso, né? Obrigada. Essa reunião aí que deve dar... Vamos ver o próximo passo, né? Tereza, você sabe, nós estamos fazendo uma entrevista aqui, nós estamos fazendo um bate-papo, né? Dentro do programa de televisão do Veja Você, que é uma ONG
cuja presidente parece-me que é muito sua amiga, já foi muito sua amiga, né? Que é a Silvia Pérola, que é a presidente da organização. O que você tem a dizer dessa? Você tem uma história com ela, conta que história é essa? A gente descobriu agora, hoje de manhã, né, que eu sou uma das facilitadoras da formação holística de base aqui em Brasília, eu dou um módulo de histórias e imagens místicas, e teve um ano que nós fizemos uma pós-graduação e a Silvia me procurou, né, para conversarmos a respeito da bibliografia. E depois a gente não se viu mais, nós temos uma amiga em comum também, que é a Célia Burgos, e aí hoje é que eu fiquei sabendo que ela, dessa bibliografia, ela transformou esse trabalho em uma bela monografia e da monografia em uma ONG. Então eu fico assim muito feliz, né, que de um ponto de partida tão pequeno, ela está fazendo um trabalho tão bonito. Então vocês vão ampliar juntas então a partir de agora, né? Com certeza, eu fico muito animada. Fico muito animada. Você tem um telefone, um site, alguma informação para Eu poderia dar o telefone do trabalho, é 3346-7145. Brasília, né? Brasília, 61. Vamos repetir? 3346-7145. E vai estar na tela também. Tá certo, Tereza, então. muito obrigado Obrigada, pela gente. sua participação. Obrigada.